Boa noite, bem-vindos a mais um programa Reflexões. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alma, sobre o corpo, né? E foi deixado aí o seguinte questionamento: o que seria o nosso corpo se não tivesse a alma? Hoje você vai saber essa resposta aqui no programa Reflexões. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade dessa semana que passou, por essa nova que se inicia, que os nossos amigos da espiritualidade possam nos acompanhar, nos encorajar, nos auxiliar nessa semana que se inicia. Que as boas energias possam fluir pelo nosso espírito, pelo nosso corpo físico, com o intuito de espalhar o amor, a caridade. Que assim seja. Uma boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez. E o nosso estudo de hoje, né, nossa reflexão de hoje, melhor dizendo, está no Livro dos Espíritos, né, foi retirada do primeiro livro da codificação, codificador Allan Kardec, do livro segundo, intitulado de Mundo Espírita ou dos Espíritos, né? Encarnação dos Espíritos, né, capítulo 2, da alma, subtítulo, das questões de número 134 à questão de número 136b. E trazendo a pergunta da nossa reflexão, né, de domingo, que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Olhem a resposta dos espíritos a Kardec. Massa de carne, sem inteligência, tudo o que desejardes, menos um homem. Ou seja, para que o corpo tenha vida, é necessário, né, dessa vida inteligente, que é o espírito. O corpo, né, o nosso corpo físico, ele é a morada temporária do nosso espírito. Isso na questão de número 136b. Na 136a, ele pergunta: o corpo pode existir sem alma? Sim, todavia, desde que o corpo cessa de viver, né, que é a morte orgânica, a alma o deixa. Antes do nascimento, não há ainda união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois que essa união foi estabelecida, a morte do corpo rompe os laços, olhem bem, que unem a alma, e a alma o deixa. Leandro, então, em que momento que o espírito, né, a alma se une ao corpo? Oficialmente, no momento da concepção. Só que esses laços ainda são muito frágeis. E eles fixam, melhor falando, né, mais firmemente no momento do nascimento. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado da vida orgânica. Fica aí a reflexão, né? E a 136, ele pergunta: a alma é independente do princípio vital, né, que é o que dá a vida? O corpo, dizem os espíritos, não é senão o envoltório, né, o que? O revestimento, repetindo-lo sem cessar. Então, o corpo é a morada do espírito. E aí agora a gente volta lá na questão de número 134, né, onde a gente vai abordar, né, falar um pouquinho, né, sobre o que é alma, qual é a diferença entre alma e espírito. E aí eu já vou pôr aqui na tela para vocês. Deixa eu ver se já está aparecendo aí. Acho que deu um probleminha, né? Vamos tentar aqui novamente, para vocês entenderem melhor, né, como é que funciona. Vamos ver aqui, acho que já está indo agora. Como vocês podem ver aí nessa imagem, né,
A primeira imagem, que é essa faísca de luz, né, essa centelha divina, é o Espírito. Né? Essa representação é muito boa. Na sequência, nós temos no meio o perispírito, né? E ali à nossa direita do vídeo nós temos o corpo físico, né? Então, o perispírito, ele é, né, essa cópia, digamos assim, do nosso corpo físico, que é uma cópia que a gente costuma dizer que ele é semimaterial. Ele não é 100% matéria, né? À toa que não chega a ser, digamos, físico igual ao corpo que a gente pode pegar aqui, né? Porém, ele tem princípios, digamos assim, dos dois mundos, do físico e do espiritual. E quem comanda tudo isso é o espírito, que é o princípio inteligente, né? Então, o Leandro então quer dizer que o que anima esse corpo físico é o espírito, sim. E o que nós somos, Leandro? Espíritos encarnados. Nós somos espíritos encarnados, né? Na questão de número 134, Kardec pergunta: que é a alma? Um espírito encarnado, respondem os espíritos. 134A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. 134b. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Sim, respondem os espíritos. As almas não são senão os espíritos. Antes de unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes. Olhem bem, não é o único, né? A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, né? Invisível que é aos nossos olhos. E que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Olhem essa parte, revestem temporariamente. Ou seja, o nosso corpo físico, né, é temporário, né? Tem um prazo, digamos assim, de validade, né? Que é o nosso envoltório carnal, que nos serve para o processo de purificação e esclarecimento, né? Porque o espírito, ele encarna com o intuito de se esclarecer moralmente, intelectualmente, né? Evoluir. E quando ele traz aqui purificar, se refere o quê? Às expiações que nós, né, falamos aí nos estudos, né, ao longo da semana, né, do estudo dos livros da codificação, né? Porque purificar significa dizer que se há, digamos assim, uma sujeira, né? Que seriam que os pecados, os erros, e o espírito ele encarna, né, aquele que errou, né, para se purificar, né, para expiar o seu erro. Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Sim, dizem os espíritos. Existe o laço que une a alma e o corpo, que alguns chamam, né, de cordão, né, prateado, né, que é como se eu vejo ele como um cordão umbilical, né, que se une ali no momento da concepção, né, ainda muito, digamos, frágil. A partir do momento que essa concepção no útero, né, da mulher vai evoluindo, a criança nasce, esse laço, ele se fortifica, né? Então, quando esse laço se quebra, que é onde ocorre a morte, o espírito, ele se vê desligado do corpo físico. 135A. Qual é a natureza deste laço? Semimaterial, né? Quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo, né? Ele nem é 100% do mundo espiritual, né? E nem é 100% do mundo físico, ou seja, é um intermediário, uma junção. Por isso que ele fala semimaterial. Ele não chega a ser 100% material, porque não é palpável, né? Mas os espíritos podem conduzir as propriedades, né, já que eles estão, né, tem muito mais, digamos assim, habilidades no mundo espiritual para tornar isso físico, né? À toa que tem alguns fenômenos que a gente vai estudar ele mais tarde. Ele é necessário para que possam se comunicar um com o outro, né? Esse laço semimaterial. O que comunica um com o outro, Leandro? O espírito e o corpo. E é por esse laço que o espírito atua sobre a matéria,
reciprocamente. Né? Se não fosse esse laço, né, o espírito ele não sentiria, né, o que é do corpo. Então, na verdade, esse toque aqui, a gente sente porque há essa ligação semimaterial entre o corpo físico, né, e o nosso espírito. Então, esse laço que nos une, né, simultaneamente, é o que nos faz sentir, vivenciar. O homem é formado, assim, de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, que é o ser material, que é análogo, né, parecido ali ao dos animais, e é animado pelo mesmo princípio vital, que é o espírito. Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. Então, a gente tem a alma, onde o espírito encarnado, né, que é o espírito encarnado, perdão, do qual o corpo é a habitação, ou seja, o corpo é a morada, né, é a casa do espírito. E o terceiro, né, que é a terceira parte, o princípio intermediário, que é o perispírito, né, que é a substância semimaterial que serve ali de primeiro envoltório ao espírito, né? Então é a primeira morada, o corpo físico é a segunda, e une a alma e o corpo, né? Tais são como um fruto, né, que tem o germe, o perisperma e a casca. Leandro, não entendi essa parte. Então, vamos pegar aqui, tem um exemplo muito bom que eu consegui aqui, para vocês entenderem melhor como é que funciona essa união. Então, deixa eu pegar aí, eu acho que já está aparecendo aí na tela. Né? Então, essa imagem, como vocês podem ver, ela traz bem, né, o que seria essa união. Deixa eu colocar ela em tela maior aqui para vocês. Então, lá em cima, né, nós temos, né, a semente, né, ou germe, que é como se fosse ali o espírito, né, que é o ser inteligente. Em volta, nós temos o perisperma, né, que seria aí a polpa, né, do abacate, que seria o quê? O perispírito, né, que é o primeiro envoltório ali do espírito, que ele é semimaterial, é uma cópia do corpo físico. E a casca seria o corpo físico, né, ou seja, essas camadas, né? Então, eu acho que esse exemplo aí, peguei ele até na internet, ele deixa bem claro, né, como é o funcionamento, né, como funciona. Espero que vocês tenham compreendido aí melhor. Então, espírito, ser inteligente, que é o que anima o corpo físico. Sem ele, não há vida, que é o princípio inteligente, o princípio vital. Depois, eu tenho o perispírito, comparado aí na fruta, né, no abacate, que é a polpa, né, esse envoltório semimaterial, né, até a polpa ela é meio molinha ali, né, e a casca, que é, né, palpável mesmo ali, ela seria a representação do corpo físico. Então, o perispírito se liga ali, né, totalmente ao corpo físico por esse laço, né, que é o cordão umbilical que eu chamo, né, que é o cordão prateado, e aí ele tem, né, ele consegue vivenciar a vida física, né, sentir, e aí a gente vê os nossos sentidos, né. Enfim, espero que vocês tenham compreendido. Gratidão por terem acompanhado até o momento. Semana iniciando, que Deus abençoe a todos, que o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possa fazer a limpeza dos nossos lares, hospitais, escolas penitenciárias, orfanatos, asilos, retirando as energias inferiores, nos trazendo energias salutares, nos dando coragem e equilíbrio para enfrentarmos mais essa semana que se inicia com todo o amor. Peço à espiritualidade, em nome ainda do nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, a fluidificação das águas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação,
livra-nos de todos os males. Que assim seja. Gratidão, fiquem com Deus e até terça-feira, às 9 da noite. A gente continua os estudos do Livro dos Espíritos na semana dos livros da codificação. E terça-feira a gente chega na questão 1000 do livro. Beijo, beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.